Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. A nova diretoria do SINTRN tomará posse nesta segunda em assembleia virtual a ser realizada a partir das 8 da manhã pela plataforma Zoom. A Chapa 1 conquistou a reeleição com 70% dos votos válidos. A votação transcorreu em clima tranquilo durante toda a quinta-feira, dia 9, mas a apuração terminou apenas na madrugada da sexta-feira. Mais de 10 mil filiados compareceram às urnas. A Chapa 2, Muda Cinti, conquistou 22% dos votos e a Chapa 3 ficou com 8%. O coordenador geral reconduzido ao cargo, Bruno Vital, fala agora das perspectivas da nova gestão. Bom dia, Bruno. Bom dia, Leilton. Bom dia aos telespectadores, às telespectadoras. Bom dia especial aos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Então, vou começar dando os parabéns, pela vitória expressiva da Chapa 1 e eu quero começar perguntando o que é que muda nessa gestão, que é uma continuidade do que já vinha acontecendo no SINTRN. Então, primeiro a gente quer agradecer a todos e todas os trabalhadores que participaram do processo eleitoral, que foram dar seu voto, que saíram de suas casas, alguns deles, para ir até a urna, aqueles que estavam nos locais de trabalho também, que compareceram, que votaram. Tanto aqueles que votaram na Chapa 1, como os que também votaram nas demais chapas. Eu acho que é importante a gente ter a participação. Nós tivemos uma boa participação, uma expressiva participação da categoria, mais de 10 mil pessoas estiveram participando do processo eleitoral, e o fortalecimento da democracia, ainda que não seja votando na nossa chapa, ele é muito importante. E aqueles que confiaram no nosso trabalho, a gente agradece especialmente, dizendo que vamos retribuir a esse voto de confiança com muito trabalho, com muita responsabilidade, dando continuidade a uma condução do sindicato que garante, acima de tudo, direitos e dignidade para a categoria. O SINT é um sindicato gigante, o maior sindicato do Estado, tem uma participação expressiva na sociedade. Nosso telespectador, ele não é só o professor e o aluno, tem o pai, a mãe de aluno. O que é que essa nova gestão imagina na luta da educação como um todo, Bruno? Então, temos um desafio colocado nesse momento para a nova direção do sindicato, que é consolidar no Brasil um processo de reconstrução do país. Entendo que esse é um desafio da direção do sindicato, porque um país que tem desenvolvimento precisa da educação, e nós, como o maior sindicato do Estado, e fazendo parte também de uma confederação que é uma das maiores do país, temos a responsabilidade de tirar Bolsonaro e reconstruir o nosso país, colocando a educação como prioridade, como central para o processo de desenvolvimento. Acho que essa tarefa é uma tarefa que ultrapassa, inclusive, a discussão da categoria, a discussão corporativa, e diz respeito à construção de um processo, de um projeto de nação para o nosso país. Além disso, das características mais específicas, indo para essa abordagem, a gente tem um processo de aproximação, a necessidade de aproximação, essa nova gestão, com esses professores que chegaram há pouco tempo na rede. Nós temos, inclusive, professores que entraram na rede estadual este ano, 2022, no ano passado, e esses professores eles precisam entender o que é a dinâmica e a importância do sindicato, a importância do trabalhador, da trabalhadora ser defendido, ter uma entidade que lhe representa. Então, nós temos o desafio de fazer a filiação, uma campanha já de filiação para essas pessoas, de integrá-las à luta, de fazer a formação política sindical delas, para que elas possam estar se agregando. E dentro do Estado temos várias pautas ainda que estão pendentes, que dizem respeito à própria expansão agora na rede estadual da escola em tempo integral. Nós temos o Estado fazendo um processo de ampliação dessa modalidade, e essa modalidade ela precisa ser discutida, precisa ser priorizada na discussão, já vem sendo, mas ela precisa ter questões resolvidas. Inclusive, temos um projeto de lei no qual a gente está tratando disso,
e a gente precisa ver esse projeto ser aprovado. Temos um desafio ainda que não é novo, é antigo, da valorização dos profissionais que trabalham nas escolas, os trabalhadores que não são professores, né, funcionários e funcionárias de escola, que além de não terem ainda uma carreira consolidada, eles também temos a necessidade muito grande da realização de concurso para esse setor, porque temos concurso para professores, né? Tivemos 2 concursos recentemente, que tem renovado bastante a rede, mas uma pendência muito grande ainda dos funcionários e funcionárias de escola. Acho que essas questões, entre outras, são centrais, são os desafios centrais nesse novo período que a gente vai viver. O que a gente tem de valorização, né, dos profissionais da educação, seja professores, seja funcionários, é uma questão antiga, não é nova, né? Claro que a gente sempre tem que estar lutando para preservar dentro dos desafios que a gente tem enquanto entidade sindical. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com Extra Classe TV. Nota do SINC-RN em defesa dos educadores da rede municipal de Natal. Os educadores de Natal receberam seus contra-cheques sem o reajuste do piso determinado por lei. Também tiveram quase metade dos seus salários confiscados pela Prefeitura a título de desconto dos dias parados durante a greve. Ou seja, foram cortados os salários que já estavam cortados. Trata-se de uma forma imoral e repugnante de retaliar os educadores por terem se recusado a aceitar calados a injustiça e a ilegalidade. Como se não bastasse a falta de merenda, de professores e até de gás nas escolas, os professores dos seus filhos estão sob ataque. O prefeito Álvaro Dias elegeu a educação como inimiga e parece ter um prazer sádico em tentar destruir os educadores, mas não conseguirá. O sadismo político do prefeito receberá resposta à altura do SINT-RN. Nas escolas, nas urnas, nas ruas e na justiça. SINT-RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com o coordenador geral do SINT-RN, professor Bruno Vital, que está falando aí sobre as perspectivas, né, dessa nova diretoria do SINT-RN que toma posse nesta segunda-feira. Bruno, uma das discussões, né, que foi puxada durante a campanha foi a relação, né, que o SINT tem com a governadora Fátima Bezerra, ex-presidenta, né, do sindicato. E aí a categoria, né, com essa votação expressiva de 70%, aprova, né, a relação que o sindicato tem com o governo, com o formato, né, não só com o governo Fátima, mas inclusive com os demais governos. Isso vai continuar, Bruno? Com certeza. Eu acredito que nós temos que ter clareza de que o sindicato ele precisa entender com quem ele está lidando, né, no momento de negociar, com qual é a forma como o governo trata as pautas da educação. E quando o governo ele tem um tratamento mais agressivo, ele necessita de uma reação mais agressiva, né, do sindicato. Quando o governo tem uma postura de dialogar, a gente precisa manter uma postura também de estabelecer o diálogo. Sempre que for necessário, aumentar a pressão, mas manter a postura de diálogo. No caso do governo do Estado, nós temos tido conquistas que são importantes, que são frutos da nossa luta, mas que se dão em detrimento devido, na verdade, a essa abertura que nós conseguimos ter para dialogar. E sempre que a gente precisou endurecer, quando a gente precisou fazer greve, a gente fez. Quando a gente precisou entrar num processo judicial, né, processar o Estado, nós processamos e obtivemos êxito porque foi necessário. Mas no momento que a gente consegue fazer isso de forma dialogada, nós também temos feito isso de forma dialogada. Diferente da relação que a gente tem, por exemplo, com a Prefeitura de Natal, que sequer nos recebe numa audiência para tratar de qualquer pauta ou para passar qualquer informação. Ultimamente, tem sido a prática, inclusive, apenas oficializar, mandar por escrito a resposta de algumas perguntas que nós fazemos. Então, nem sentar, nem marcar uma audiência a gente tem conseguido marcar com a Prefeitura de Natal, né? Porque a perspectiva é outra. E isso vale para a gente fazer a avaliação dos projetos políticos também que estão colocados para a sociedade. Eu falava que 2022 é um ano de decisão de reconstrução do país e a gente tem que fazer a avaliação. O sindicato tem que ter uma posição para a categoria, ele tem que ser autônomo,
né? Ele tem que ser independente de todos os governos, mas isso não significa que o sindicato seja neutro. Ele tem que mostrar para a categoria, né, qual é o melhor projeto que está apresentado para o professor, enquanto trabalhador, para o funcionário, né, porque nós temos diferentes perspectivas, diferentes projetos de sociedade que vão ficar em disputa, né? Por isso que a gente também entende que tem um papel no posicionamento, por exemplo, em relação às eleições de 2022, para o estado do Rio Grande do Norte, para o nosso país. Não adianta a gente dizer que o trabalhador pode votar em qualquer um ou não deve votar em ninguém. A gente tem que orientar a categoria qual o projeto que se aproxima mais daquilo que a gente defende enquanto trabalhadores e trabalhadoras em educação, sob o risco, inclusive, de nós sofrermos as consequências de governos que venham a assumir o Estado, os municípios e trazerem consequências nefastas. Nós vivemos isso, inclusive, trazer consequências nefastas para a própria categoria. Então, nós temos essa responsabilidade de também fazer esse debate com a sociedade e fazer esse debate com a categoria. Uma coisa importante é que, mesmo em campanha, né, e pós-eleição, a direção do Sint não parou, né, continuou trabalhando, tal. Semana passada houve audiência, o Sint está aí na briga o tempo todo. Quais são as lutas imediatas, Bruno, desse momento agora, em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras em educação? Isso. Importante dizer que essa audiência, inclusive, ela foi solicitada várias vezes durante a campanha, né? Não aconteceu porque a própria secretaria foi adiando a realização, foi reprogramando e a gente só conseguiu realizar ela na semana passada. Nessa audiência, nós conseguimos tratar, né, de 4 questões. Uma delas está relacionada ao incêndio que aconteceu na escola e à própria situação da escola Lígia Navarro, que é uma escola que está funcionando no prédio que está dividido com outra escola, a Escola das Dunas, Extremóis, e essa escola a gente tratou da resolutividade mais rápida possível, né, para que essa escola possa ser reconstruída, porque precisa de uma reforma com urgência, né, e que os problemas lá sejam resolvidos, até porque aconteceu um incêndio na escola, né, devido exatamente à situação do prédio, de abandono do prédio no sentido da não utilização. Tivemos também tratando, né, do calendário de reposição de greve, no sentido de que a escola ela tem autonomia de construir esse calendário e essa discussão foi feita com a secretaria para que a escola ela possa estabelecer esse calendário, né, conforme a sua necessidade local. Cada escola é uma realidade, cada uma tem as suas dificuldades específicas e precisa se reprogramar conforme isso. Foi isso que a gente discutiu com a secretaria, né? Tivemos a notícia da antecipação dos 40% do 13º, que vão ser pagos no dia 30, agora desse mês, para os ativos. Para os aposentados está feita a previsão para receberem em setembro, né? Isso aí, professores, funcionários da educação, né? Os funcionários da educação especificamente. E, além disso, a gente também tratou do plano dos funcionários, que é uma pauta urgente, né? E que a gente, com o governo, tratou do compromisso desse projeto de lei ser enviado à Assembleia Legislativa até o limite, que é o dia 7 de julho. Pedimos que dessem a maior celeridade possível, porque é uma pauta que faz, né, 12 anos que esses funcionários precisam desse plano para ter uma dignidade profissional. Até hoje não tiveram e a gente espera que até o dia 7 isso esteja encaminhado na Assembleia Legislativa para que eles possam, no próximo ano, já estar desfrutando, né, desse novo direito que é o plano dos funcionários da educação. Ok, nós conversamos com o coordenador-geral do Sint-RN, professor Bruno Vital. Bruno, muito obrigado por sua participação. Obrigado, Leilton. Até a próxima vez. Reforçando, nesta segunda haverá posse da nova diretoria do Sint-RN em assembleia virtual a ser realizada a partir das 8 da manhã pela plataforma Zoom. Você encontra o link de acesso no site do Sint-RN. O Extra Classe TV vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até domingo que vem. Até lá!